Você já ouviu falar de stop motion? Essa é uma técnica de animação extremamente acessível. Qualquer um pode fazer um stop motion usando um celular com câmera. Se traduzirmos ao pé da letra, o termo parece contraditório. Stop significa parado e motion, movimento. Então, como isso é possível? A ideia é justamente criar movimento a partir de imagens paradas. Quando essas imagens, essas fotografias, são colocadas em sequência e reproduzidas, elas adquirem um movimento. Antes de seguir adiante na explicação de como produzir um stop motion, vamos voltar para o início da história do cinema e descobrir como surgiu a imagem em movimento e a sua relação com o stop motion. Esse é um período que chamamos de pré-cinema, muito rico em termos de experimentação, o que é muito comum no nascimento e desenvolvimento de novas linguagens e tecnologias. No fim do século XIX, alguns homens da ciência, fisiologistas, como o francês Étienne Jules Marey e o inglês Edward Muybridge, tinham como objeto de pesquisa o movimento do corpo humano e de outros animais. Para levar a cabo suas investigações, aproveitaram a tecnologia da fotografia para captar imagens de animais se movimentando. Marey chegou a criar o fuzil fotográfico, que consistia em um aparelho capaz de fotografar várias imagens consecutivas em um curtíssimo espaço de tempo. Dessa forma, ele conseguia congelar e decompor os movimentos que almejava analisar. Apesar de seus interesses estarem limitados aos seus estudos, suas investigações continham o princípio do cinema. Se era possível capturar diversas fotografias em sequência, decompondo movimentos, também seria possível inverter o processo e recompor o movimento através de sua reprodução. Ao fazer isso, esses fisiologistas provocaram a faísca da criação das primeiras câmeras de captura de imagens em movimento. A técnica do stop motion está diretamente relacionada a essa descoberta da história das imagens. Para produzir uma animação em stop motion, nós vamos tirar diversas fotos de um objeto, por exemplo, com sutis diferenças de movimento entre uma foto e outra, pensando em como o movimento que desejamos criar pode ser decomposto, fragmentado. Assim como essas imagens de Muybridge. Quando analisamos foto por foto, vemos que elas possuem diferenças muito pequenas entre si. Vamos nos atentar também à fluidez do movimento quando as fotos são reproduzidas em sequência. Vemos que há um leve salto entre as imagens. Por que isso ocorre? Porque faltava descobrir a quantidade de fotos necessárias para de fato vermos o mundo na tela do cinema como vemos com os nossos olhos. Com o tempo, foi então estabelecida uma convenção capaz de recriar os movimentos da forma mais real e verossímil possível, utilizando 24 fotos por segundo. Com menos que isso, acontece esse leve salto que vemos nas imagens de Muybridge, impactando a fluidez do movimento. Mas usar um número inferior de fotografias não é necessariamente ruim. A partir de 10 fotos por segundo, já conseguimos criar um stop motion capaz de criar movimentos. Se usarmos menos que 10 fotos, corremos o risco de nosso vídeo perder o efeito de animação, tornando-se uma série de fotos estáticas exibidas em sequência. Um ponto importante para diferenciarmos a produção atual do stop motion dessas imagens que podemos chamar de científicas do fim do século XIX é a escolha do que vamos animar. Ao criar uma animação hoje em dia, estamos livres de uma finalidade específica e livres para criar movimentos impossíveis de serem filmados, de serem vistos a olho nu, já que agora podemos contar com câmeras de filmagem e softwares altamente desenvolvidos para simular com precisão aqueles tipos de imagens reais.